nome é Roberta Almeida. Oi, pessoal, meu nome é Tainá Coutinho. E somos do Jus Desesperante. Uhul! Aquele podcast que te ajuda a não se desesperar na vida jurídica, mas que hoje a gente vai contar uma história de muito desespero e superação. Nosso convidado de hoje é jovem advogado, criminalista e tem muita coisa para compartilhar com a gente, principalmente da advocacia criminal. Mas antes, vou dar o presentinho do convidado e vou deixar ele se apresentar. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado pra Tainá, obrigado por... Roberta. É assim mesmo, vambora! Ao vivo! Se apresenta pra gente. Desde logo agradeço a doutora Roberta, a doutora Tainá, né, pelo convite que nos foi feito. Me chamo Pedro Ramos, sou jovem advogado, antes de mais nada, né, com orgulho para falar. Com muita alegria, né, estamos aqui hoje para podermos compartilhar, conversar a experiência da advocacia criminal. E, antes de mais nada, eu falo que eu sou um inconformado, né, em relação ao sistema judiciário e na luta da advocacia criminal, na lida e principalmente do Tribunal do Júri. Nós fazemos advocacia criminal principalmente humanizada. Estamos aqui hoje para compartilhar um pouco com os colegas que estão nos assistindo. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no seu presente aí que a gente quer ver você usando. Que, gente, Pedro é blogueiro, assim. Ele posta todo dia o cafezinho dele. Pois é, ele já postou aqui também, ó. Eu vi ele no cantinho, ele postando. A luta diária, o caminho, já me sinto em casa agora. Arrasou. Obrigado pelo presente. Isso aí. Já vai pro escritório. Espero que você use. Tô vendo aí, acompanhando sua vida. Inclusive, pessoal, sigam o Pedro, sigam o podcast. Estamos aí quase batendo 1.000 seguidores no Instagram, então vai lá seguir a gente. Pouco. Tem tudo aqui na nossa legenda. Pedro, a gente quer começar do começo, né? Vamos começar do começo. Não, só fazendo uma abertura aqui, que eu tava a gente já conversou bastante aqui antes desse podcast começar. Né? Já fizemos vários podcasts aqui. E aí eu falei com ele uma curiosidade, que ele chegou no EJAS e eu falei, nossa, esse advogado a gente só ouve falar só na televisão. Agora ele tá aqui, gente. É famoso. Vocês estão achando o quê? A gente já começou grande, a gente fala isso, né, Roberto? Pois é. Mas, Pedro, conta pra gente um pouquinho como é que foi o seu início. Você sempre quis ser advogado, criminalista, como é que foi? Então, eu venho de uma família, na verdade, minha mãe, né, já era servidora do TRT, né, Justiça do Trabalho. Meu irmão também, né, advoga na trabalhista, no direito público, né, hoje mora em outro estado. E comigo, né, a paixão pelo direito vem desde a escola, a ideia de realmente ser inconformado, de estar nessas buscas aí, lutas, aulas de história também, então sempre gostei muito de falar. Então, essa desenvoltura, essa vontade de conhecimento, essa sede também de estar ali e lutar por aquilo que a gente acredita já vem desde a infância, adolescência. Quando eu entro na faculdade, eu sempre digo que não fui eu quem escolhi a advocacia criminal, foi a advocacia criminal que me escolheu. Meu primeiro estágio foi no Instituto de Previdência, Direito Previdenciário, gostei bastante, experiências únicas. E logo em seguida, né, eu vou para um gabinete de um desembargador, né, um desembargador hoje aposentado, Ney Batista Coutinho, que à época compunha, né, família. A primeira Câmara Criminal. E aí tive os melhores professores, não só o desembargador, mas a assessoria em relação ao direito penal e processual penal. E dali para frente foi paixão, indo para a Defensoria Pública, passando também por escritório de advocacia. Legal, então você aproveitou bastante a faculdade, né? Sim, me envolvi. E fica a recomendação também para os estagiários acadêmicos ou quem vai cursar direito, se envolvam, mergulhem no direito criminal, né? E a gente está vendo a comissão da Jovem Advocacia puxando aqui a sardinha antes de mais nada, né? Que está dando essa oportunidade, está dando essa visibilidade para a galera que está chegando agora. Então, nós temos aí um leque de oportunidades, temos tudo acontecendo ao nosso redor e acho que tendo a oportunidade, devemos nos lançar. E você estagiou, então, no previdenciário, no criminal e se identificou mais com o criminal? No criminal. Legal, a gente sempre fala isso aqui, né, Roberta, que é bom você, às vezes na faculdade você gosta, eu, por exemplo, gostava mais de penal na faculdade, penal é melhor que civil, né, aquela bandeirinha, gostava, eu cheguei a atuar no criminal, mas quando eu fui pra prática realmente de família, que é muito processo civil, foi o que eu realmente me apaixonei pela matéria, então é importante que a gente, né, tenha esse leque aí de experiências durante a faculdade. E você começou autônomo, sozinho? Inicialmente eu começo em parceria, sociedade, com um grande amigo, Dr. Rodrigo Corbellari, né? Com quem eu estagiei na defensoria, dali da amizade surgiu uma sociedade. Posteriormente desfizemos a sociedade, mas continuamos amigos até hoje. E hoje caminho em carreira solo, né? Lá no escritório, o Júlivan, né, que é o nosso estagiário ali que comanda todas as coisas. Eu falo que eu estou na função de chefe, mas é ele quem decide como é que as coisas vão funcionar pela organização e rotina do escritório. Bacana. Então a gente tem essa liberdade e hoje, do ponto de vista profissional, né, trabalho realmente sozinho ali com a equipe no escritório. Pedro, eu sempre gosto de entrevistar criminalista aqui, porque eu acho que é algo assim
fantástico esse mundo. Eu falo que é um mundo paralelo à advocacia normal. Eu tentei advogar. Logo no início, eu saí da faculdade achando que eu seria criminalista, até me deparar com a primeira situação que eu falei, opa, não é pra mim. Aquilo mexeu muito comigo. Eu cheguei em casa em choque e falei, não sou criminalista, não nasci pra isso. Né? Tem que ter. Tem que ter. A gente sabe que tem que ter. Eu costumo dizer... Áreas, né? Eu costumo dizer que o perfil criminalista, ele tem que ter o advogado, ele tem que ter uma voz, um tom de voz diferente, um jeito de se posicionar diferente das outras. A gente sabe que não é a mesma coisa. Cada área tem seus desafios, mas, pelo menos no meu ponto de vista, o criminalista, ele tem que ter né, a mais. E me conta, eu passei por essa situação que eu falei, opa, não é pra mim. Você passou por uma situação que você falou assim, nossa, será? Ou não? Pra você foi de boa porque o criminalista já estava aqui na veia? As situações, né? A advocacia, em geral, ela é muito dinâmica. Sim. O tempo todo as situações acontecem, no direito criminal não é diferente. Ou melhor, é diferente desse ponto de vista que a doutora Roberta falou. Mas eu penso o seguinte, quando nós estamos ali, e você fala muito bem, né, doutora Roberta, né? A gente tem essa intimidade que a gente está em casa, nós estamos todos em casa. Mas, Roberta, quando você fala sobre essa situação do advogado, ele se posicionar, se postar de forma diferente, eu enxergo que sim. Porque, diferente, né, dos outros com a Vênia, né, os colegas, ao direito de família, todas as outras áreas do direito, ali, né, nós temos 2 bens jurídicos muito valiosos. São os mais valiosos de acordo com o legislador, que é a vida e liberdade. E nesse momento, o advogado criminalista, quando ele está sentado ali, como o Carnelucci vai falar, né, no último degrau da escada da miséria humana, ele está ao lado daquele que a sociedade já rejeitou. Então, ao lado ou melhor, contrário àquele cidadão que está ali sentado, eu tenho todo o sistema judiciário, tenho as polícias, né, a civil, militar, etc., a guarda também nessas condições, o sistema judiciário, o próprio o juiz, né, o Ministério Público, a sociedade, a opinião pública, às vezes a própria família que abandona, né, e hoje o maior, eu digo, o maior jurado, o maior juiz, que seria a própria imprensa, né, a própria mídia, que nesse momento exerce papel fundamental ali, quer seja numa condenação, quer seja numa absolvição. E ao lado dessa pessoa só tem um, que é o advogado. Nossa, então, é uma pessoa que já chega, né, no tribunal ou do júri ou nas audiências mesmo de qualquer processo, seja um tráfico, um roubo, qualquer outra situação, mas todos têm direito à defesa, que essa defesa seja imparcial e que faça essa defesa à altura, né, na ocasião. Mas aquele cara que está sentado ali, o Zanoni fala muito sobre isso, sobre o banco das chamas invisíveis, porque nós não podemos contemplar com os olhos aqui físicos, mas é como se aquela pessoa estivesse ali sentada queimando e ninguém observasse, mas é o momento que o advogado, que é essa última barreira contra o Estado, não pode se acovardar. Então, a advocacia criminal, nessa hora, né, a gente vai ouvir essas frases todas aí de que a advocacia nos faz de joelhos, de que a advocacia realmente precisa estar de pé, é justamente para resguardar os direitos e garantias fundamentais daquele que está ali sentado. Não, e faz todo sentido. Não tem como não falar. Nossa, gente. Não, e faz todo sentido, né? Quando a pessoa já tá ali, o réu tá ali literalmente condenado pela... Já senta, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, a pessoa já senta condenada. Exatamente. A questão é de se você vai conseguir, se você Exato. não... É quase um milagre, né? É, tipo isso. Porque, assim, enquanto eu fui advogada criminalista, eu percebi isso na defensoria, minto. Eu comecei a perceber isso na defensoria enquanto estagiária. Cara, o sistema judiciário brasileiro, principalmente, né, o criminal, é muito falho. A gente sabe disso. E na defensoria é o perfil perfeito. A seletividade penal deixa claro isso, né? Fora que, por conta até da demanda de trabalho, é muito difícil você prestar um trabalho efetivo e não levar pro lado generalista, sabe? Não é uma crítica aqui à Defensoria Pública, muito pelo contrário. Eu acho que eles exercem um trabalho fundamental com o que tem. Os maiores precedentes são da Defensoria Pública. Exatamente. E assim, mas é justamente ao sistema mesmo, ao sistema judiciário. A crítica é ao sistema judiciário sempre. Como é que você lida com isso, assim, quando você pega um processo e você olha e fala assim, cara, não dá pra fazer, não tem o que fazer aqui. E, enfim, assim, quando você vê realmente um erro esdrúxulo, assim, que você tenta aquilo ali, combater aquilo ali, mas não consegue, sabe? É muito frustrante. Como é que você se sente? Eu falo isso muito com o Júlio, né, estagiário lá do escritório, e assim, não tem como. Eu falo que enquanto eu tiver brilho nos olhos para fazer advocacia criminal, eu posso continuar fazendo. A partir do momento que eu não tiver mais empatia pelas pessoas que estão ali sentadas e virar tão somente o dinheiro pelo dinheiro, né? Trocar aí, como o Sobral vai falar, né? O verbo pela verba, né? Ou melhor, a verba pelo verbo, né?
deixar, né, a substância, aquilo que é mais importante, em razão daquilo que vai se receber, eu não posso mais ser advogado criminalista e acredito que os colegas, né, que militam no direito criminal compartilham da mesma ideia. Porque nesse momento que tudo está acontecendo, a gente vê, né, inúmeras falhas, a questão dos reconhecimentos, vimos aí um precedente da Defensoria Pública do Rio, de um senhor, um rapaz que ele foi reconhecido equivocadamente, acho que 60 vezes, e o STJ falou, isso é muito absurdo, né? É muita falha de reconhecimento. E às vezes vê o judiciário trazendo como se aquilo ali fosse um mero aborrecimento, uma situação, um dissabor, ou, não, é uma pequena falha, uma formalidade, é um formalismo, né? Só que a gente vai lembrar que Ada Pellegrini falava, né? Processo é forma, né? Não é formalismo. Ainda mais no direito criminal. Né? Normalizar. Você está ali fundamentado, o procedimento está ali feito, né? É exatamente porque precisa resguardar o direito daquele que está sendo ali acusado. Só que é aquela história de escolher um inimigo, né? E ter delimitado ali a quem será prestado ou a quem sofrerá o dano, né, do sistema acusatório. Quem é a pessoa que está ali sentada? É a população que mora, por exemplo, num bairro nobre de São Paulo, num bairro nobre de Vitória, ou são as pessoas que estão na periferia? Então, assim, quando a gente delimita isso, e o advogado, nesse momento, precisa, né, ser o primeiro juiz da causa, ao ter contato, ele tem que ter essa sensibilidade e saber se colocar, emprestar realmente, né, as suas lentes, os seus óculos, para estarem ali acompanhando e sentir realmente a dor do outro. Então, não tem como você pensar ou vivenciar de forma diferente. E a frustração é natural, porque realmente você mergulha naquilo ali. Só que eu falo sempre que, ao mesmo tempo que nós estamos ali acompanhando, esmiuçando o processo, com todas as lentes, todo detalhe, né, entendendo a situação, temos também que ter estratégia, né? A defesa tem que estar preparada, não é só o gogó, não é só chegar e contar uma história, você tem que estar ali imerso, estudando, e Toron fala isso também, que o principal nosso aí nesse caso é a leitura, acompanhar o que vem sendo decidido. Existem meios aí para se impugnar, nem sempre, né, nós vamos obter vitória. Acho que a gente já tem que entrar sabendo disso também, porque não podemos absorver também para as nossas vidas pessoais. Às vezes é muito difícil de... Isso que eu ia perguntar, como é que você separa, assim, o sentimento, né, pessoal do profissional? Assim. Até porque o doutor acabou de falar que a sua forma de trabalhar com direito criminal é mais humanizada. Eu, particularmente, é a primeira vez que eu vejo um advogado criminalista falando que trabalha dessa forma, mais humanizada. Eu acredito que seja bem difícil, inclusive, por essa forma, saber separar. Muito, muito difícil. Semana passada, por exemplo, a gente teve em Vila Velha, né, uma situação de uma prisão ilegal, e aí eu lembro, né, o rapaz, ele perdeu o filho, ele e a mulher enterraram o filho tem 3 meses, e aí uma acusação injusta de tráfico de drogas, não tinha nenhuma relação com o processo, realmente não tem nada relacionado a ele. E nessa ocasião específica, eu lembro a situação do atendimento humanizado, eu até falei isso no Instagram, quando eu chego em delegacia, eu não quero saber sobre os fatos, cara. Eu pergunto ao meu cliente se ele comeu, porque a maioria das vezes são pessoas que não têm alimento em casa. Né? E naquele dia não foi diferente, né? E assim, realmente você tá ali, sentir a dor do outro, se colocar no lugar dele o mínimo. Então, eu não digo que sempre eu consigo separar, né? A gente absorve e às vezes adoece junto, né? A gente vê os grandes criminalistas, né, com problemas de saúde diversos e tudo mais. O que nós procuramos, e aí, claro, uma das ferramentas é a própria terapia, né? Se fazer e acompanhar, estar todo o tempo ali para se conhecer também. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que quando nós estamos juntos, os nossos, a gente se fortalece, né? Quando estamos juntos com outros advogados, comentando, compartilhando, como foi no dia do minicurso em relação ao Tribunal do Júri, ouvir a experiência do outro e compartilhar. Que, inclusive, já tem que ter parte 2, tá? Não, minicurso. Tem que ter. Inclusive, gente, acompanhem no Instagram da UAB Jovem, no Instagram do Pedro, a gente tá fazendo alguns projetos de minicurso, a gente vai fazer um tribunal do júri simulado. Juntos. Pra simular bastante coisa, fazer a galera da Jovem Advocacia entrar. Fechou. Botar a defesa de pé, né? Isso como aí. Diz. Isso aí. Mas, desculpa interromper, pode continuar aí. É nessa cena. Eu acredito muito que a Roberta falou que não se vê, né, muitos colegas criminalistas, né, de acordo com ela, falou que é a primeira vez. Então, assim, eu penso que nós enquanto advocacia, estamos errando. Né? A gente precisa realmente estar ali, a história da 1 milha, caminhar 2 milhas ali em relação ao processo e diferenciar, né, porque a advocacia está ali para defender o direito do cidadão. Né? E a sociedade, às vezes, confunde. Por isso nós somos pré-julgados. Entenda que nós estamos ali defendendo o crime, a criminalidade, mas não, nós estamos defendendo o estrito cumprimento da lei.
né, de que e seja olhar cumprido. também com o papel, não só no processo como papel, né? Ali tem histórias, tem vida, tem dor, tem o crime, mas espera aí, vamos... Às vezes nem né? tem o crime. Às vezes nem eu lembro de uma vez na época do estágio mesmo, e por isso que eu falo que o estágio é escola, né? Não tem como. E eu lembro de uma conversa, um caso que eu estava trabalhando, né, no gabinete do desembargador, e numa das conversas eu lembro que ele fala algo sobre isso, ele, debaixo da caneta tem gente. Exatamente. E das folhas, né, não são só folhas, são pessoas que estão ali, né, e nós temos que ter essa sensibilidade. Não se trata só de um caso de assumir os seus honorários, né, o seu trabalho, demonstrar o seu trabalho, mas ali é um pai, é uma mãe. E tem um termo, né, que a gente vê agora, muito Anjos da Liberdade, a gente vê a Flávia Freud falando sobre isso, são chamados herdeiros da pena. Por quê? Quando a gente pensa o sistema criminal, pensa a pessoa que está respondendo ao processo, e aí a gente tem Kafka e outros que falam que o processo em si ele já é a pena, e eu acredito muito nisso. Eu acredito também. Quem está passando pelo processo, para mim, já está sendo punido. Ainda mais no Brasil, que fala que a prisão seria a última ratio, né? É a primeira. É a primeira. Essa oi, tá preso. Canetou e já está preso. E assim, para um público específico, porque para outros se esgotam todas as vias recursais e mais um pouco não se prende. Sim. E aí, nessa situação toda, né, de ver, quando se ouve falar sobre os herdeiros da pena, e por isso que eu falo da questão da sensibilidade, é que nós temos que estar ali prontos pelo nosso cliente para fazer a defesa dele, mas a família está em casa. E esses herdeiros da pena, quer ele tenha feito alguma coisa, e ali a lei está ali para julgar nos seus limites, e a advocacia balizar isso, demonstrar isso ao julgador, mas a família, os filhos que não tem nada a ver com a situação, estão ali sofrendo. Paga junto, né? Cumpre a pena Exato. da mesma Processo forma. é E assim, sendo bem sincera, esse foi um dos principais motivos de eu não ter seguido na carreira de advogada criminalista. Está no direito de família, que também é... Sim, mas o direito criminal, a família, ela... Cara, foi exatamente isso que você falou. É muito diferente do direito de família. O direito de família, ele tá ali acontecendo, os problemas estão vindo, mas aquelas pessoas foram as causadoras ou as aceitadoras daquele problema. Entendi. No direito criminal, não. Entendi. Às vezes, não tô querendo dizer que, por exemplo, um marido que trai a esposa e a esposa quer se divorciar, ela foi a causadora desse problema. Não, mas ela é participante ativa daquele problema. Sim. É muito diferente de uma família, de uma mãe, de um cara que cometeu um homicídio, tá preso, a família tá sendo ameaçada por aquele crime, a família tá pagando um advogado por um crime que não tem nada a ver. É bem diferente. Verdade. Então, a pressão que eu sentia, que eu absorvia das famílias... eram assim, eu realmente não consegui sustentar, sabe? O meu problema não foi lidar com preso, lidar com réu, lidar com processo, lidar com nada. Foi justamente lidar com a família. Acho que esse foi o principal ponto, assim, pra eu realmente não seguir na carreira de criminalista. Mas... vamos entrar num assunto bom e polêmico. Eita. Exatamente. Eu tava aqui pensando, esse vai ser um dos podcasts mais bem visualizados, eu tenho certeza. Mais um gole d'água, cumprindo a promessa. Porque todo mundo quer saber, todo mundo quer ouvir, né? Todo mundo quer saber. Pelo menos quem é do Espírito Santo, assim, já conhece, já ouviu seu nome, já tive em uma das milhares de entrevistas. Porque a gente sabe que você, ainda jovem advogado, mas obviamente muito preparado, a gente já vê até aqui por essa conversa, assumiu aí um caso de grande repercussão, acredito que não só no estado, né, mas no Brasil inteiro. Como é que foi pra você essa pressão do caso, da mídia, quando você recebeu o convite pra atuar? O que você pensou? Como é que foi esse início, assim? Em relação a esse processo, né, todos os outros, a gente não tem como é que eu posso dizer? Mensurar, não. Na verdade, como eu falei, né, o advogado ele é o primeiro juiz da causa. E o Sobral ele vai falar isso, né? A gente não escolhe causas para defender, é o direito de defesa. A gente não está em nenhuma situação, qualquer processo que o criminalista vá atuar. Nós não estamos discutindo ali a questão fática, né? A situação, argumento, mas é defendendo o direito de defesa da pessoa e que todos tenham esse direito de defesa resguardado ali. Nesse processo não foi diferente, né? Puderam acompanhar, né, e verificar tudo o que aconteceu, ou pelo menos grande parte das situações que aconteceram, embora muitas delas tenham sido enviesadas, mostrado apenas um lado da situação. Geralmente a mídia faz isso. Distorce um pouco, e aí quando se vê mais tarde, como aconteceu no dia do julgamento, né, onde viram uma informação que eles divulgaram por 5 anos em todos os jornais, nós mostrando o laudo dos peritos ali no plenário, aí soltarem uma nota da imprensa dizendo que eles se retratavam, mas aí já tinham 5 anos, né, de informação enfiado goela abaixo das pessoas.
pessoas. A sociedade já estava... A sociedade já tinha engolido a informação. Já estava como aconteceu manipulada. agora no caso Jairinho, né? Que teve aquela... A doutora Flávia, o doutor Daledoni, né? Eles conseguem eliminar para suspender a situação da exibição do documentário pela linha direta, e mais tarde o ministro Gilmar caça ali eliminar e derruba, né? Permitindo. E eu lembro que a fala deles é nesse sentido, né? De que jurados imparciais agora são em Marte. Porque sabem o alcance que tem a imprensa, né? De entrar na casa das pessoas e efetivamente mudar ali a concepção, né? E toda pessoa, independentemente do que tenha acontecido, tem direito a um julgamento imparcial. E o perigo é que a mídia, ela é uma grande formadora de opinião, Exato. né? As pessoas estão ali na frente. É o quarto poder, né? Tem até um filme que fala sobre isso. É o quarto poder. Tá na frente da TV, tá ali lendo jornal, tá aqui na rede social, pronto. O que pega falou aquilo como verdade e sai reproduzindo. E as pessoas nos comentários, né? A gente vive uma época, só fazendo um rapó, mas já retorno a responder pergunta, mas a gente vive uma época onde todo mundo é doutor sobre tudo. Sim. Falo isso por mim mesmo, na época da pandemia, meus amigos médicos, se me desculpem, mas muita coisa eu falava, não, me disseram que resolve, não sei o que, do Covid. Gente, eu nem rio disso, porque Rubens, ele quase prescrevia. Ele também? Quase prescrevia. Com todo respeito, Andressa, vi todo mundo que eu podia. A amiga nossa ligava e falava, Rubinho, tô passando mal, o que eu tomo? E ele ia lá e falava, Ele é doutor. Doutor. Então, a gente tá sabendo muito sobre tudo, né? E não é uma crítica à busca pelo conhecimento, mas nós temos que ter responsabilidade também, né? Em todas essas situações. Até da onde a gente consome esse conhecimento. E no direito não está sendo diferente. Tem aí discussões, a gente está vendo a Kiss, que está sendo julgado hoje no STJ lá, né? Dolo eventual, não é? A população já cria ali, né, a imagem do que aconteceu ou não e já julga. Né? Algo que está sendo difícil de se decidir entre os embargadores, embora eu tenha meu posicionamento, entre os ministros, etc., mas a população já tem uma concepção pré-formada, parte dela enviesada pela imprensa. Então, existe toda essa dificuldade. Mas retomando essa situação de como lidar, né, da atuação em relação a tudo isso, como eu disse, sempre o preparo ele antecipa todas as coisas, né? Ele já vem, eu falo sempre isso, o Pedro ele foi convidado, ele foi chamado, eu sempre falo isso, em relação à liberdade, em relação ao direito criminal, em relação à advocacia criminal. Não fui eu quem escolhi, o direito criminal me escolheu. E com base nisso eu comecei a me preparar, né? O Tribunal do Júri era um sonho. E aí, antes de ter cliente de júri, já investi em cursos. E é aquela história, eu não sei se é aquela história do coach de emanar, de dizer que vai acontecer e tudo mais, mas já estava me preparando. Eu acho que é justamente isso, você se preparar para quando a oportunidade vier, aparecer, você tá pronto. Exatamente. Eu ouço sempre uma frase do próprio Zanoni, ele fala isso, quando a sorte me encontrar, ela vai me encontrar preparado. Tipo, eu já estarei pronto. Não tem como eu estar me lapidando para aquilo acontecer. E aí, nessa situação, quando apareceu o júri, nós já tínhamos um posicionamento, né, de estratégia de atuação em tribunal do júri, e com base nisso, né, que chega ao escritório, né, esse caso para que nós possamos atuar, e ali entregamos, né, o nosso trabalho com o tempo que tínhamos, porque não atuamos na fase instrutória, não atuamos nesse início da fase pós-pronúncia, na produção de provas, chegamos mais próximo do plenário. E aí, então já foi para o júri, praticamente. Já fomos para o júri. Então, nós pegamos, de fato, entre aspas, a casa pronta. Então, essa foi uma das dificuldades da defesa que nós tivemos. E não foram vocês que arrumaram, então é meio até difícil de saber. Exato, Exige um preparo mais efetivo, né? Quando você pega o processo assim bem em cima. Que aí você alinha... detalhes, isso, né? Desde o início. Não, exaurir o processo nós exaurimos, mas tivemos dificuldade em relação ao que, no nosso sentir, né? Poderia ter sido feito. Sim, e aí não é crítica em relação ao trabalho, mas talvez visão de gerenciamento, né? Sim, até de procedimento. Um advogado não trabalha da mesma forma, não exige, não requer as mesmas provas que outros advogados. Isso não quer dizer que um tá certo ou outro tá errado. Não, é forma de enxergar. E até mais facilidade. Eu, pelo menos, vejo facilidade quando eu pego o processo do início, seja fazer inicial do que chegar na metade já. Eu também sempre prefiro. E assim, eu acho que uma coisa que fica na cabeça das pessoas, principalmente de jovem advogado, né? Você foi massacrado pela mídia, assim, pelo lado negativo na maior parte das vezes, né? Principalmente pela sociedade, porque a sociedade às vezes acha que um advogado que tá ali, um advogado criminalista, que defende o cidadão, independente dele ter cometido ou não um crime, ele é um criminoso, ele passa a mão... O famoso advogado de bandido, né? Todo mundo ele fala. Passa a mão até um na dia cabeça. o horror e a desgraça bater na porta de alguém, ou você, ou um dos seus, né? Da sua família, e o advogado, você passa a ser o maior garantista, né? O maior defensor. E assim, como é que você falou? Me preparei para o procedimento do júri, já fazia cursos, já estava ali, quando a sorte bateu na porta, no caso, um caso de grande repercussão, eu estava preparado. Mas como estar preparado para lidar com a mídia, com as críticas, com esse massacre social?
como que você se preparou? Ou foi no supetão mesmo e bateu no peito? Há um excesso, né, de informações o tempo todo, né, de todos os jornais, né, e aqui vão os respeitos também aos jornalistas, aos profissionais da imprensa também, com quem nós trabalhamos e atendemos aí com todo carinho também e zelo por esses meses aí que se deu, né, o desenrolar do julgamento. A dificuldade, né, que existe é por conta do excesso de informações e às vezes até alguns desencontros acontecem. Então, o que eu sempre tive em mente é a minha fala em relação ao processo, em relação a tudo que vai acontecer, de forma nenhuma a imagem do advogado ela pode se sobrepor à figura da pessoa que está ali. E a gente tem essa dificuldade, a ideia da vaidade, do ego, né? A gente tem que cuidar muito disso, na advocacia criminal mais ainda. Por quê? A depender do que você fala, você pode colocar o seu cliente numa situação complicada. E muito advogado, talvez, ou pela inexperiência, ou talvez por enxergar que seja a grande oportunidade de falar e de atravessar, né, e de estar ali à frente das câmeras, acaba se perdendo e trazendo prejuízo ao processo. Então, nesse momento, no processo do pastor Georgeval, enquanto nós atuamos ali, nós buscamos sempre uma posição séria e transparente, mas de forma discreta. Né? Tivemos ali no início, atendemos, encaminhamos notas, tivemos em todo momento. A partir do momento em que nós estivemos em estado de júri, que é o que eu gosto de falar, né, na primeira ocasião e até mesmo no dia 18, aí sim nós começamos a nos posicionar. E, de fato, toda a desenvoltura, tudo o que aconteceu, era com base no processo. E com a ciência, é claro, de quem nos constituiu, né, de quem nos contratou, para que não tivéssemos esse prejuízo. Né? Ali, o que acontece, todas as informações, o que se busca saber, o excesso de informações, as críticas, tudo que nos chega naquele momento, nós temos que saber separar. Porque nós sabíamos que isso iria acontecer, né? Era visível que isso iria acontecer, porque já era notório, né, dos últimos 5 anos de informações que foram levadas aí a conhecimento da imprensa, no Espírito Santo e no Brasil também. Mas o mais importante é a forma que você vai reagir a tudo isso. Né? Não reagir né, com explosão, Exato. Né, na explosividade. Exato. É pensar, consultar o cliente. Exato. Porque assim, eu vejo, foi igual você falou, às vezes um jovem advogado assume um caso de grande repercussão. Obviamente, isso é uma oportunidade para a carreira, você mostrar o seu trabalho, enfim, ser assistido. Mas eu vejo muita gente, principalmente na internet, não só na imprensa aberta, mas na internet, reagindo às coisas com muita facilidade, explodindo. Eu acho que realmente, pelo que ficou da sua fala, é você se preparar, pensar antes de agir, né, do que agir e depois pensar. Exato. A educação, ela cabe em qualquer lugar, né? A civilidade, a urbanidade, em todo momento, né? Então, assim, quando eu falo, para que nós possamos ter um posicionamento, seja a imprensa, seja no próprio plenário do júri, né, estando ali com todas as pessoas, sociedade também, que inclui a imprensa que estava nesse júri também em todo momento, nos acompanharam do início ao fim também, mas que nós possamos ter a seriedade e ao mesmo tempo não possamos nos curvar, né, porque tem uma pessoa que depende da gente ali, quer seja ele, né, nesse júri ou qualquer outra pessoa que está sendo acusado. Então, quando nós estamos ali nos posicionando, sabemos que estamos apanhando por quem nos contratou. Não por quem vocês são ou pelo exato. Trabalho. Né? Só que às vezes há essa confusão por parte das pessoas. Ao final do júri, né, e tá ali no Instagram, no meu, da Florença e os meninos também, de que recebemos diversas críticas. Não quero reproduzir aqui as palavras, né? Mas as pessoas de fora olham como se você fosse, como estivesse compactuando com aquilo ali. Não, mas ele está dizendo que ele é certo de fazer determinada coisa. É como se fosse, sendo que nós só estamos fazendo o nosso trabalho. Como o juiz está fazendo o trabalho dele, como o promotor está fazendo o trabalho dele. E a advocacia, nesse momento, como eu falei, essa ideia do posicionamento, como Tainá falou, de ter uma oportunidade do advogado ser visto, de ser reconhecido o seu trabalho, é um momento muito sério também. Então, a advocacia, como eu falei, ao juiz, ao Ministério Público, às autoridades públicas, né, é reservado sempre uma posição em todos esses júris, essas situações, de aparição de forma positiva, né, de a sociedade estar ali aplaudindo, acompanhando. A advocacia criminal nesse processo é sempre colocada numa posição marginalizada. E como o Carnelucci falava, o nosso lugar não é lá em cima no palco, é sentado do lado de quem está ali, né, queimando no banco das chamas invisíveis. Então a advocacia, ela não está lá, né, em relação a ser ovacionada, a gente vê isso pela sociedade. A gente tem que estar sob o manto da humildade, antes de mais nada, quando você está sentado. Eu falo isso sempre nos meus júris, a minha beca, ela tem a poeira das ruas, é a poeira e o sangue das ruas. Né? Porque quando tudo acontece, o Ministério Público não está lá.
Quando vai, seja numa situação que aconteça numa operação, uma entrada em uma casa, as situações que a gente vê no STJ que vem anulando, né, os procedimentos das prisões, nós não temos ali o sistema judiciário ali presente, nós temos ali a polícia cumprindo. Mas quem vai lá acompanhar, resguardar, né, quando possível, né, porque geralmente as situações acontecem às madrugadas ou em outros momentos, mas quando é possível, na clandestinidade, né? Quem sai lá é a advocacia. E por isso que eu falo, a minha beca, ela tem isso. Se não tá ali naquele momento, é o primeiro a chegar ali. É o primeiro a chegar. Então, a gente não pode se deslumbrar por conta disso, sem esquecer que, de fato, o nosso compromisso é com quem tá ali. Com quem tá passando por tudo ali naquele momento. E aí, a ideia de não se perder essa noção é para você realmente se conectar com quem você é e para que você foi chamado. Arrasou. E assim, até pra gente... Você quer falar alguma coisa? Né? Até pra gente entrar mais pro final, assim, já tá quase acabando o nosso tempo. Nesse caso em específico, todo mundo acompanhou, saiu no jornal, saiu na mídia, na TV, você postou no seu Instagram. Vocês abandonaram o plenário no último júri desse caso. Conta pra gente, assim, como é que foi essa situação? A gente acompanhou que vocês tiveram muita segurança para fazer isso. Foi um ato de coragem. Foi um ato também, de coragem. Né? Eu acho que a jovem advocacia ela precisa de uma coragem também, de um encorajamento para não se curvar diante de autoridades como juiz, promotor. A gente sabe que a advocacia ela está ali na mesma... Exato. Não há hierarquia. Não há nenhuma hierarquia, mas ainda assim a jovem advocacia se sente um pouco... acho que até coagida mesmo pelo poder, sabe? De se posicionar, de falar, não, eu não vou fazer isso aqui, porque não é certo, a lei não determina disso. Como é que foi pra você essa sensação? Você se preparou pra isso? Conta pra gente um pouco dessa situação, né? Não posso nem dizer experiência. Dessa situação que eu acompanhei também, né, vendo no jornal, passa pra gente muita segurança de saber o que ele estava fazendo no processo. Porque aquilo ali não era uma estratégia. E sim, você estava fazendo o seu direito, do direito do seu cliente. Então, porque foi falado isso, né? Que era uma manobra, uma estratégia e tudo mais. Mas eu vi como... Não sei se é porque a gente olha com o olhar de advogado, né? Mas com certeza não é o olhar de um telespectador. Mas eu vi como muita segurança do que estava sabendo fazer também, sobre o processo. Exatamente. Então, em relação a tudo isso, o CPP ele fala, né, das hipóteses ali sobre desaforamento e a questão, a situação, ela veio em relação a tudo isso. Tainá falou sobre a segurança que nós tivemos ali em abandonar, né, a postura, de termos mantido a postura naquele momento. Semanas antes, né, na verdade, alguns meses antes, havia assumido, né, a representação no processo. E foi um processo que, embora tenha tramitado sob segredo de justiça até a decisão de pronúncia, nós sabemos que a população teve informação a todos os momentos, todos os momentos de tudo. Mais uma falha do sistema judiciário brasileiro. Inclusive, né? Exato. Inclusive sobre as questões periciais, né, de duas crianças. E isso era divulgado, a imprensa sabia exatamente o que acontecia antes, na mesma semana, na semana seguinte, e já se divulgava. E pela notícia, né, o fato que era divulgado, isso gerou realmente grande comoção e geraria em qualquer pessoa. Né? Não tem como dizer que não geraria. Da forma como foi divulgado, obviamente. Da forma como foi divulgado, exato. Sob uma lente, né? Sob um olhar, apenas um olhar. E ali é divulgado dessa forma, toma grandes proporções do Espírito Santo e fora dele também. E com isso, várias ameaças acontecem. Não só a esse advogado, mas quem nos antecedeu. Né, os advogados que acompanham na instrução, tudo isso nós documentamos também, e outras pessoas que estiveram ali relacionados ou envolvidos com o processo, né, e mais especificamente na defesa, né, até então do Jorgeval e da Juliana, para depois ela ter sido impronunciada. E aí, mais próximo da sessão, e quando realmente os jornais eles começam a divulgar e repetir a informação várias vezes, porque não basta divulgar, você tem que massificar a informação, né, para obter o resultado ali que se quer. Eles começam a trazer essa informação e as ameaças em si elas continuam. Começa a trazer a figura do advogado para o banco dos réus. Sim. E aí isso começa a ser algo pessoal e não parte tão somente da situação de ameaça. Teve uma ocasião específica, o Dr. Riz, que foi quem me acompanhou, e faço questão de homenageá-lo toda vez que eu vou tocar nesse assunto, porque nessa ocasião foi quem esteve ali enquanto representante da Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto seu presidente, para nos acompanhar.
que é a imagem que um dos jornais aqui do estado coloca na sua capa, onde eu estou falando, e ali ele estava do meu lado, que a gente estava dando entrevista junto sobre essa situação. A gente tinha acabado de despachar com o desembargador relator, né, o pedido liminar para suspensão do júri e depois do desaforamento. E aí aparece o meu rosto falando que nós tínhamos pedido desaforamento, as pessoas começam a falar, como a doutora Roberta disse, da manobra e tudo mais, mas alguns comentários, né, aí a questão da informação, né, foram cruéis, não tem como dizer outra coisa. Só apareceu a minha cara, não tinha a cara dos outros advogados até então, porque eles não tinham ido nem ao plenário, né? Como foi uma defesa ali em algumas outras mãos também, né? Cito aqui o Dr. Davi Barroso, Dr. Gabriel Almeida, Dr. Robert Limoeiro, Dr. Florence Rosa, cada um das suas regiões, mas naquele momento, quando eu estava ali sozinho, na imagem que apareceu, os comentários eram todos no sentido. Olha esse advogado, tem mais cara de vagabundo do que seu cliente. Olha esse advogado, absurdo, a né? cara de criminoso que ele tem. E qual é o perfil do criminoso? Por que você tem cara de criminoso? E por que outros advogados que atuaram em casos de grande repercussão, a gente teve aí, né, tantos outros que eu conheço, quando era esse tipo de comentário, não tinha essa situação. Então, no meu caso específico, o contexto racial ainda surgiu. Né? Quando não tinha mais o que atacar em relação ao trabalho, partia-se para o contexto racial, né, para tentar ali, de alguma forma, ofender, desqualificar, enfim. Então, foi realmente cruel o que aconteceu naquela situação. Levamos a conhecimento, né, num processo do que tinha acontecido e informamos também das ameaças que ali estavam sendo atuais. Né? Tudo que tinha acontecido, o Torres que acompanhou, viu também, esteve conosco para despachar. E aí, quando chega na ocasião do plenário, que tudo isso havia se intensificado e não havia um sistema de segurança e já tinham acontecido outras situações conturbadas no curso do processo, nós, enquanto defesa, não tínhamos como fazer ali. Porque ali, o artigo 427 do CPP, quando ele vai falar do desaforamento, ele fala das hipóteses, dentre elas está prevista a segurança do acusado, e nesse caso, não só dele, porque falavam as coisas que a gente já sabe, horrendas em relação a ele, de ter que tirar ele de dentro e queimar em praça pública, de ter que arrastar, de ter que não sei o que, do que ia acontecer, mas falavam também dos advogados. Um dos comentários era, tem que matar ele o advogado. Se for absolvido, traz o advogado para cá que morre ele o advogado. E eu lembro que o Dr. Risk reproduziu isso nas redes sociais ainda. E as pessoas não se ligaram que nós estávamos fazendo o nosso trabalho. Então, a gente não tinha segurança para, na forma do 133 da Constituição Federal, exercer a advocacia, que é atividade essencial, de forma independente. Né? E, paralelo a isso, a gente traz outras informações do comprometimento do Conselho de Sentença. A gente traz ali informações de jurados que, eventualmente, tinham se manifestado no passado em redes sociais, de que tinham algum vínculo ou conhecimento, né, com algumas testemunhas ou pessoas envolvidas no processo, e tudo isso é levado a conhecimento e pedido de desaforamento, ou pelo menos a suspensão para que fosse analisado. O que não é, né, nessa hora, né, deferido, e naquela ocasião nós estávamos ali com a nossa integridade em risco. Eram as questões do 427. Exato. Realmente foi uma imagem assim, bem pesada, principalmente para a advocacia acompanhar. E outra coisa, para você ver como que a sociedade ela tá tão... manipulada mesmo, não, né? E sangrenta, vamos colocar assim, porque... Sangrenta. Exatamente, a fala de agressão, de querer machucar, de querer denegrir a outra pessoa, nessa atitude ela fala mais dela do que do próprio réu que está sentado ali. Que está sendo acusado de um crime. E assim, sabe? É triste de ver. E aí eu quis realmente entrar nesse assunto, como é um podcast muito voltado, principalmente para jovem advocacia e estudantes, de que o conhecimento é libertador, né? Se você tem esse conhecimento, você sabe o seu direito, você conhece o direito do seu cliente, principalmente, você tem segurança para no momento desse se portar, colocar a defesa de pé e falar, não é dessa forma que eu vou trabalhar. Sim, exato. E a gente vê, né, foi aplicado, né, foi conversado com o juiz antes de entrar no plenário, né, foi explicado ali as motivações que levariam tal ato, não foi algo isolado de ter chegado ali... Falar, não vou fazer, não, vou não embora. foi em nenhum momento foi isso. Inclusive, peticionamos o processo, informando, né, na semana anterior, o que estava acontecendo, documentando ali algumas informações que as outras nem mesmo segurança para trazer, mas nós juntamos em plenário também de outras situações que tinham acontecido, e ali nós, respeitosamente, né, e consta, né, no processo também, deixamos o plenário. Mas nesse momento, como a doutora Tainá falou, a advocacia ela precisa estar de pé. Né? Não é só uma frase de efeito. Né? Nós precisamos realmente fazer respeitar as nossas prerrogativas, os nossos direitos, mas principalmente não transigir com o direito de quem está sentado. Se eu não consigo, se eu não tenho segurança para estar ali e me colocar realmente à disposição de realmente ser advogado, de falar pela outra pessoa, não tem como eu deixar a pessoa indefesa.
Antes vale realmente eu rever, né, o meu posicionamento, renunciar ou talvez transferir a outro colega para que esteja atuando ali, do que deixar aquela pessoa numa situação complicada. E naquele momento, né, de fato, como nós tínhamos tudo isso que estava acontecendo, que havia sido documentado, previamente dado conhecimento, né, ao magistrado da vara, nessas situações todas, decidimos respeitosamente deixar o plenário. Sofremos aí a sanção do 265 em relação à multa, né, que nos foi aplicada nessa ocasião, só que de acordo, né, e aí quem fala é a legislação, que se não tiver prévia comunicação, e nós já havíamos comunicado, tanto por meio de petição, como pessoalmente naquele dia. Então, não foi nada como as pessoas não entendem, né, e infelizmente, não, foi porque estávamos, de fato, sendo tolhidos no exercício da nossa profissão. É isso que estava acontecendo naquele momento. Não fosse essa necessidade, não tinha também a necessidade de escolta, do reforço mesmo que foi solicitado. E pode reparar, né, em relação aos comentários, né, todas as pessoas vêm de qualquer notícia desse caso e pensem, né, principalmente os advogados, se estivessem no nosso lugar. E eu falo que a advocacia, nessa hora, né, ela precisa estar unida. Né? Porque quando nós vemos as autoridades públicas nos seus cargos, todos eles estão ali, né, em união, são muito corporativistas, o tempo todo. E a advocacia nessa hora não pode deixar, né, que os seus também estejam aí ao relento. Precisa estar realmente junto. Abrir mão de prerrogativas é abrir mão do direito do seu cliente, né? Do não cidadão. Só... Tentar a prerrogativa é tentar no cidadão. A gente vê a situação da portaria que aconteceu, né? É o cidadão. A defesa maior é o cidadão, porque o advogado ele não está falando em nome dele. Exatamente. O advogado ele fala por terceiro. Se eu tolho a ideia de se tolir uma prerrogativa, como teve a situação da portaria, o pano de fundo é tolir justamente a pessoa que está ali necessitando daquele direito. É o direito dela que está sendo violentado. E a sociedade precisa ter esse despertamento de que é necessidade do advogado para essas situações. É verdade. Doutor Pedro, a gente está caminhando aqui precisava de uns 3 podcasts, né? Nossa, eu falo isso. Aqui fora o que a gente já conversou antes, né? Mas eu quero que o doutor deixe um recado, né? Como nosso público é para jovem advogado. A gente sabe que todo jovem que quer ser criminalista com certeza assistiu o caso, acompanhou. Exatamente. Acompanhou o júri. Exatamente. Isso aí, com certeza se inspira em você, né? Com certeza. E por ser um caso, além de ser um caso de repercussão, um advogado, assim, tão bem posicionado, tão certo, né, dos seus pensamentos, essa ideia aí de trabalhar com direito sistêmico. Eu sou apaixonada com esse tipo de direito humanizado. Eu acho que tá faltando advogados assim. Então, eu queria que o senhor deixasse... O senhor não, né? Quero muito gente. Estamos em casa. Queria que o doutor deixasse um recado aqui pra quem nos assiste. Pra quem quer iniciar, né? Exatamente. Criminal. Fica à vontade. Antes de mais nada, né, agradeço mais uma vez a oportunidade, né, doutora Tainá, doutora Roberta, Tainá e Roberta, né, para que nós estejamos nesse contato mais intimista. Fico muito feliz e honrado, né, por ter sido considerado por vocês para estarem aqui, principalmente por estarmos num papo de jovem para jovem, então nós nos entendemos, né, e o público de vocês alvo, né, claro que tem tantas outras pessoas que acompanham, mas são jovens advogados e, assim, como eu estive lá atrás, né, e começando isso, eu não falo lá atrás como se fosse algo muito longe, porque eu me formei em 2019, né, vou completar aí 4 anos de advocacia, mas que os jovens advogados, né, que estão nos acompanhando, os estagiários ou aqueles que querem começar a faculdade de Direito, não tenham medo, né, vivenciem, mergulhem no mundo que vocês querem, se for advocacia criminal, se for outro nicho, mas tenham acima de tudo amor pelo que se faz. Né, é o que eu falei, é o brilho no olho, né? Você está ali realmente envolvido com o que você está trabalhando, sabendo que o seu compromisso maior, antes de mais nada, é que ele tenha uma boa defesa, de que ele esteja ali sentindo que a representação dele não está sendo em vão, não está sendo algo que ele entregou e ficou ao relento, mas está sendo por alguém que faça o representar e volta a dizer, de forma educada, de forma cortês, porque nós estamos todos, como fala, né, e como reza aí a legislação, estamos no mesmo patamar, somos todos operadores de direito, de justiça, né, fazemos a justiça acontecer a todo momento. Então, não existe essa história de chegar com o pé na porta, de dizer que vai fazer acontecer, não. Né, eu não acho isso bonito, não é o tipo de advogado que eu sou, né, não reflete a minha advocacia. Aliás, né, aproveitando, eu tenho maior respeito pelo doutor Tiago Camata, é um exímio magistrado, né, que é o juiz presidente do Tribunal do Júri. Conversamos pessoalmente, dialogamos e, inclusive, o relacionamento continua da mesma forma, né, assim como o cartório serventuários. O cartório em si é uma vara que dá show. Né, tudo que eu preciso, que nós advogados precisamos ali, eles estão sempre à disposição. Né, e é exatamente esse fino trato que eu entendo que a advocacia precisa ser uma via de mão dupla. Né? Então, que o jovem advogado, quem está realmente nos acompanhando nesse momento,
tenha essa noção, nós não estamos em condições de inimizade, o juiz não é inimigo, o promotor não é inimigo, mas você também está ali na condição de operador do direito e nesse momento de protagonismo, no caso da advocacia criminal, na defesa do seu constituinte, só que você não pode chegar ali de mãos abanando, você tem que ter conhecimento, tem que ter uma bagagem. Então invistam realmente em conhecimento, mas acima de tudo, tenham amor pelo que se faz e acreditem em vocês mesmos. Né? Tenha a autoconfiança do que se faz, a certeza do que se faz, porque é aquela história do plantar e do colher. Né? A colheita, eu assisti a um vídeo ontem que falava sobre isso. Você pode plantar, semear, tantas outras coisas, mas a colheita é daquilo que você efetivamente plantou. Não tem como você plantar laranja e colher banana. Né? Então, essa realidade é muito presente nas nossas vidas, né? Acontece todos os dias. Façam isso e façam, acima de tudo, né? Não sei, respeito também a religião de cada um, como se você prestasse um serviço, né? Algo realmente que efetivasse a vida de alguém. Porque quando você serve a uma outra pessoa, acredito que você serve ao próprio Deus. Com certeza. Pedro, obrigada pela sua participação. A gente vai ter que marcar outro podcast, outro mini-curso, várias coisas para compartilhar. Tem muita coisa legal pra gente conversar. Gratidão muito mesmo. Obrigada. Espero que você use seu presente. Já tô. E, gente, muito obrigada por nos acompanhar, por nos seguir no Instagram. Então, clica aqui embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e não deixe de seguir os nossos patrocinadores. Hoje, Bela Estampa, como sempre, aqui com a gente. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.